Dr. William Lane Craig é um filósofo cristão e um dos principais apologistas da atualidade, mas ele nem sempre foi cristão. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma parte do testemunho que ele apresentou ali naquele debate com o Dr. Keith Parsons que eu tenho trazido para vocês aqui no canal. Eu quero que vocês prestem bastante atenção em como que ele apresenta a ideia de que a teoria do Big Bang aponta para uma causa e que Deus é a melhor resposta para essa causa. E eu vou comentar sobre isso com vocês no final do vídeo. Espero que vocês gostem. Obrigado e boa noite. Estou feliz por estar aqui esta noite para participar deste importante debate e espero que vocês o achem tão estimulante quanto desafiador. Agora, a pergunta que nos foi colocada esta noite, por que sou ou não sou cristão, tem um tom distintamente pessoal. Não estamos aqui simplesmente para debater se o cristianismo é verdadeiro ou falso, mas para explicar por que sou ou não cristão. Portanto, eu quero honrar esse tom pessoal compartilhando de forma bastante íntima com vocês essa noite, porque sou cristão. Eu não fui criado em um lar cristão, nem em uma família que frequentava a igreja. No entanto, eu nunca duvidei da existência de Deus. Lembro-me quando era criança de olhar para as estrelas e contemplar a vastidão inimaginável do universo, pensando que tudo aquilo tinha de vir de algum lugar. Deve haver uma causa primeiro, um criador do universo. Mal sabia eu que minhas intuições infantis estavam sendo confirmadas naquele exato momento por avanços na astronomia e astrofísica. Lembro-me de estar na escola primária ouvindo o nosso professor de ciências explicar as duas teorias concorrentes sobre a origem do universo. A teoria do Big Bang e a teoria do estado estacionário. Para mim, essas eram questões misteriosas e impressionantes. E me parecia inconcebível que a teoria do estado estacionário, com seu passado infinito e sem começo, pudesse estar correta. Fiquei satisfeito quando nossa professora de ciências disse que, na opinião dela, as evidências favoreciam a teoria do Big Bang. Na verdade, apenas alguns anos depois, em 1965, a descoberta da radiação cósmica de fundo em micro-ondas efetivamente derrubou a teoria do estado estacionário. Essa radiação provou que o universo esteve, em algum momento, em um estado muito quente e denso, sendo uma confirmação dramática da teoria do Big Bang. Segundo essa teoria, o universo nem sempre existiu. Pelo contrário, ele começou a existir em uma explosão cataclísmica há cerca de 15 bilhões de anos. A maioria das pessoas leigas não percebe que, segundo a teoria do Big Bang, não apenas toda a matéria e energia foram criadas no Big Bang, mas também o próprio espaço físico e o tempo. Isso é de extrema importância porque significa, como aponta o astrônomo de Cambridge, Fred Hoyle, que a teoria do Big Bang exige a criação do universo a partir do nada. Ora, obviamente, muitos cientistas ficaram profundamente perturbados com a ideia de que o universo surgiu do nada. Isso parece absurdamente evidente. Além disso, parece apontar para a necessidade de um criador transcendente do universo, o que é inaceitável para mentes seculares. Assim, ao longo de décadas, uma teoria após a outra foi proposta para tentar desbancar a teoria do Big Bang e evitar a ideia de um começo do universo. Por exemplo, a teoria do universo oscilante, teorias da flutuação do vácuo, teorias da gravidade quântica e assim por diante. E uma após a outra, essas teorias alternativas caíram por terra. Com cada falha, a teoria do Big Bang foi corroborada. Segundo Stephen Hawking, em seu livro mais recente, The Nature of Space and Time, praticamente todos agora acreditam que o universo e o próprio tempo tiveram um começo no Big Bang. Agora, isso se torna bastante desconfortável para o ateu. Pois, como argumenta Anthony Kenny, da Universidade de Oxford, um defensor da teoria do Big Bang, pelo menos se ele for ateu, ele deve acreditar que o universo veio do nada e por nada. Mas certamente isso não faz sentido, porque do nada, nada vem. Então, por que o universo existe em vez de simplesmente nada? De onde ele veio? Deve ter havido uma causa que trouxe o universo à existência.
Agora, pela própria natureza do caso, como causa do espaço e do tempo, essa causa deve ser um ser não causado, imutável, atemporal e imaterial, de um poder inimaginável que criou o universo. Deve ser atemporal e, portanto, imutável, porque criou o tempo. Além disso, como também criou o espaço, deve transcender o espaço e, portanto, ser imaterial, não físico. Além disso, eu quero argumentar que também deve ser pessoal. Pois, se as condições impessoais e imutáveis para a existência do universo existissem eternamente, então a causa nunca poderia existir sem o seu efeito. Se as condições impessoais e imutáveis para um efeito estão presentes de forma atemporal, então o efeito também deve ser presente de forma atemporal. Para ilustrar, imagine que a causa do congelamento da água seja a temperatura estar abaixo de 0 graus Celsius. Se a temperatura estivesse abaixo de 0 desde a eternidade, seria impossível que a água começasse a congelar apenas em um momento finito do tempo. A única maneira de a causa ser atemporal e o efeito começar em um tempo finito é se a causa for um agente pessoal que escolhe livremente criar um efeito no tempo, sem quaisquer condições determinantes anteriores. Por exemplo, um homem sentado desde a eternidade poderia decidir se levantar. E assim chegamos não apenas a uma causa transcendente do universo, mas a um criador pessoal. Portanto, me parece que temos boas razões para acreditar naquilo que intuitivamente me impressionou quando eu era criança. Que o universo não é eterno e não foi causado, mas foi trazido à existência por um criador transcendente e pessoal. Agora, embora eu acreditasse em Deus, Deus não era uma realidade na minha vida. Ele era o criador do universo, muito distante da minha experiência. Assim que eu entrei na fase da adolescência, eu comecei a fazer as grandes perguntas da vida. O Dr. Craig está mostrando para a gente que a teoria do Big Bang, as evidências, apontam de que o universo ele começa a existir a partir de um ponto. E se algo começa a existir a partir de um ponto, esse algo precisa ter uma causa que faça esse algo existir. A causa deve ser transcendente. E essa causa ela precisa de ter algumas características, Ela precisa ser imaterial, eterna, ou seja, atemporal, necessária, ou seja, não causada, imutável e ter poder, ser poderosa. Agora, por que essa causa precisa de ter essas características? Algumas pessoas leigas não sabem, não se recordam, não se atentam para o fato de que, se a teoria do Big Bang está certa, não é só a matéria e a energia que tiveram começo, é o espaço e o tempo. Então, a causa deve estar fora do quê? Do espaço, do tempo, da matéria e da energia. Mas ela tem que estar fora disso para poder ser a causa do universo. Ela não pode ser física, não pode ser temporal, porque essas coisas não existiam antes do universo, tá? E o que isso tem a ver? Como é que isso se conecta com Deus? Bem, Deus é um ser imaterial, a Bíblia fala em João 4:24 que Deus é espírito, Deus é eterno, a gente vê em Salmos 90:20, que de eternidade, eternidade tu és Deus. Deus é um ser necessário, ele não depende de nada. Um dos atributos de Deus é o atributo da aceidade. Deus existe por si mesmo, ele é eterno, ninguém criou o Deus, e ele, por ser esse ser per si, por causa do atributo da aceidade de Deus, ele é também um ser necessário. Caso você não entenda muito bem essa questão do atributo da seidade de Deus, não deixe de conferir o episódio do nosso podcast No Que Cremos, que acho que é o segundo episódio da Doutrina de Deus. A gente fala sobre esse atributo da seidade divina. Deus é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. A gente vê isso lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, e Deus é onipotente. Então, uma causa com essas características se encaixa perfeitamente na definição bíblica de Deus. Um outro ponto que o Dr. Craig levanta, que é muito importante, que ele fala que essa causa precisa ser pessoal. Somente um agente livre pode dar início ao tempo. Agora, por que ele está falando isso? Algumas pessoas acreditam que foi, de repente, uma força inicial que seria a causa do universo. Por exemplo, como a própria gravidade. Se a causa do universo fosse impessoal e eterna, o universo sempre teria existido. O universo também seria eterno. Mas
o que as evidências mostram pra gente, e isso é dado como certo, é que o universo teve um começo finito no passado. Isso exige uma causa que possa decidir livremente iniciar algo, um agente pessoal com livre-arbítrio que decida, agora isso vai passar a existir. E isso se conecta novamente com Deus, porque Deus é um ser pessoal e é um ser que tem liberdade de vontade. Isso conforme a Bíblia, tá? Nós lemos a Bíblia e identificamos características de pessoalidade no Deus da Bíblia, tá? Deus pode escolher quando criar, quando agir, e foi isso que fez, de acordo com o relato de Gênesis, que esse Deus inicia o processo aí de criação do universo. Agora eu quero resumir isso, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês memorizarem. A causa do universo precisa ter essas propriedades, precisa ser imaterial, atemporal, imutável, necessária, pessoal e poderosa. E por que essas propriedades são necessárias? É necessário que seja imaterial porque a matéria surgiu no Big Bang. A causa não pode ser material porque tudo que é matéria está surgindo a partir daquele tempo, a partir daquele momento. Não tem que ser atemporal porque o próprio tempo surgiu com o Big Bang, né? Surgiu com o universo. Então a causa deve ser além do tempo, transcender o tempo, estar fora do tempo. Tem que ser imutável, porque fora do tempo não há mudança. Tem que ser necessária, porque ele não pode ter nada que cause a causa, senão seria a causa última, né? Então, essa causa tem que ser a causa última de todas as coisas. Então, nada poderia causar essa causa, por assim dizer. Tem que ser pessoal, porque só uma vontade livre pode iniciar algo a partir da eternidade. E poderosa, porque criou tudo a partir do nada. Então, Deus é a melhor explicação para a origem do universo se o Big Bang for realmente verdade. É por isso que o C.S. Lewis até ele fala no livro, e o John Lennox fala também que os cosmólogos ficaram tentando entender o universo durante algum tempo, porque desde Aristóteles, né, até muito tempo depois de Aristóteles, as pessoas acreditavam que o universo era eterno, mas a partir dessas descobertas científicas começou a se ver realmente que o universo teve um começo. E aí o C.S. Lewis e o John Lennox lembram também que eles falam assim, se eles tivessem, né, se os cientistas, os cosmólogos, tivessem perguntado para os teólogos ou consultado na Bíblia, eles saberiam mais tempo que o universo teve um começo. Bem, e era isso que eu queria destacar com vocês nessa parte do testemunho do Dr. Craig. Nós temos mais duas partes do testemunho dele para explorar. Como é um testemunho longo, né? Eu decidi dividir para poder comentar para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham interesse em saber algum dos outros pontos que eu identifiquei aqui, não deixe de comentar para mim que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Vou deixar aqui a playlist deste debate aqui para vocês assistirem e a gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.